Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Nós estamos aqui no centro de Manaus, no prédio da Defensoria Pública do Estado. E ao lado do defensor público Diego Castro. É ele que vai explicar para a gente como é que ocorreu esse bloqueio de bens dessas duas empresas, os prejuízos causados e é um alerta também para você, até de outras partes do país. Muito obrigado, primeiro, defensor, por atender a equipe do Atual. Vamos fazer uma recapitulação de como é que aconteceu isso para chegar ao pedido, à solicitação do bloqueio de bens e, consequentemente, a Defensoria conseguir esse bloqueio. Sim, chegou à Defensoria denúncias de que essa empresa estaria fazendo fraudes, estaria divulgando que faria serviço de revisão de contratos de financiamento de veículo a fim de baixar o valor dessas parcelas. Isso é comum a gente até nas redes sociais ver essas divulgação de notícias desse porte. E eles captavam esses consumidores que tinham veículos financiados, prometendo uma revisão e diminuição dessas parcelas, e fazia com que essas vítimas deixassem de pagar o seu financiamento e passassem a pagar a esta empresa, com o suposto questionamento, né, e suposto argumento de que faria o depósito judicial dessas parcelas e que mais à frente, posterior, com a revisão, iriam diminuir estes valores. Porém, essa empresa captava o dinheiro do cliente, dessas vítimas, essas vítimas deixavam de pagar os seus financiamentos. Consequência, o banco promovia as ações de busca e apreensão, apreendia o carro da pessoa e depois vendia o carro, que é o procedimento correto de carros financiados. E essa empresa que supostamente iria fazer essas revisões, pegava esse dinheiro para uso próprio, dando este golpe nas pessoas. Os bancos têm envolvimento nisso ou não? Não. Essa questão que a gente apurou aqui não tem a ver com o envolvimento do banco. Quando eu falei que o banco faz esse procedimento de apreensão do carro quando a falta de pagamento, esse é um procedimento legal, previsto, regulamentado e tudo certo. Esse é um procedimento para quem deixa de pagar. Como as pessoas deixavam de pagar, lubridiados por essas empresas fraudulentas, o banco tomava o procedimento correto, que era fazer a busca e apreensão, a venda do carro para pagar o financiamento. Em contrapartida, o cliente que achava que estava pagando o carro estava desviando, mandando dinheiro para essas empresas fraudulentas, que estavam dando esse golpe nos consumidores e falando que iria revisar essas parcelas. O que não acontecia, o cidadão perdia até o veículo, né? O senhor tem uma ideia de quantas pessoas enganadas aqui no Amazonas ou em Manaus? O pessoal perdia, além do dinheiro que revertia para essas empresas fraudulentas, ainda perdia o carro, ou seja, era o prejuízo dobrado para eles. Chegou notícias para a gente também de que as pessoas tiveram até mesmo que vender estes carros financiados com preço abaixo de mercado, que gera um prejuízo maior, para que pagasse o banco, a fim de evitar negativação indevida do nome, a fim de evitar a busca e apreensão do carro e os procedimentos de venda que é previsto na lei. Chegou na defensoria que seria em torno de 200, mas posterior ao ajuizamento desta ação, temos notícias que esse número pode ser até maior, por volta até do dobro. Agora, os senhores conseguiram bloquear os bens dessa empresa e ultrapassa R$900 mil até em valores financeiros, né? Esse valor vai garantir o ressarcimento dessas pessoas que foram vítimas dessas empresas? A princípio, quando identificamos isso, abrimos um procedimento interno na Defensoria para apurar, apuramos, juntamos todas as provas e identificamos que a medida judicial cabível, a princípio, seria uma cautelar, uma tutela provisória cautelar, a fim de fazer o arresto dos bens que encontrássemos dessas empresas e de seus sócios, que estavam registrados na junta comercial, para garantir eventual
ressarcimento para estas vítimas. Fizemos essa tutela provisória cautelar, em que foi apreendido R$ 918 mil para que garanta o ressarcimento de parte. Aí não é nem o ressarcimento total ainda com este valor. Estipulamos que o prejuízo em média dessas 200 pessoas identificadas até então, chega na ordem de quase 3 milhões. Então, temos aí em torno de menos de um terço, né, de apreensão de dinheiro para garantir o ressarcimento destas pessoas. Essas duas empresas, elas não são locais, né? Elas atuam no país inteiro. Pode haver muito mais vítimas? E qual é o alerta que o senhor faz para que não haja tanto problema com essas pessoas? Sim, essas são empresas nacionais. São duas empresas hoje que movemos a ação. HBM Assessoria de Crédito e Confiança Recuperadora de Crédito. Essas duas empresas estão no polo passivo desta ação nossa, juntamente com os seus sócios registrados na junta comercial, e essas empresas têm atuação nacional. Qual a forma de atuação dela? É como acontece até mesmo nas redes sociais, divulgação que a gente verifica constantemente ao navegar nessas redes sociais. Diminui a parcela do seu crédito, a parcela do valor do seu carro, diminui a parcela do seu financiamento. Não existe garantias de que uma ação judicial venha a diminuir esse valor da parcela. Por quê? Os juros são livremente pactuados entre as partes, é regulado pelo Banco Central, mas dizem que seria por uma média de mercado. Um juro que extrapolasse, qual seria um juro abusivo? Seria aquele acima da média de mercado. Lembrando que no Brasil se praticam juros muito altos, então possivelmente esses juros praticados em financiamento de carro estão bem abaixo da média de mercado. Então, a revisão desses juros é muito difícil. Lógico, então, quando aparece um atrativo reduz a parcela do seu carro, já verificamos alguns pontos de fraude. Lembramos que, neste caso dessas ações em que movemos em face da HBM, Assessoria de Crédito, e Confiança Recuperadora de Crédito, eles, pós-ação e pós-procura dessas vítimas à Defensoria Pública, chegou notícias a nós de que eles estariam ligando para essas vítimas para negociar com essas vítimas, fazer um acordo extrajudicial, o que afastaria essas vítimas de serem beneficiadas por essa ação que a Defensoria Pública move, fazendo a proposta de devolução do valor de 1% do que eles haviam pago para essas empresas, o que é totalmente incabível. 1% do que você pagou, a Defensoria recomenda aqui e não aceitaria em questão de acordo, menos do que 100% do dano causado, do dano material causado, além de outros eventuais danos que viria a ser comprovados por cada uma destas vítimas. E também a Defensoria Pública, que fica um recado para todos que está sendo beneficiado aqui no estado do Amazonas, lembrando que essa ação nossa está restrita ao estado do Amazonas, a Defensoria não está ligando para nenhuma dessas vítimas propondo acordo inferior a 100% do dano. E, em caso da Defensoria chegar a compor com esta empresa ou recomendar um acordo para estas vítimas, a Defensoria o fazia por meio de audiência pública, presencialmente na sede da Defensoria Pública aqui na 24 de maio. Com a divulgação dessa situação toda, como essa agora que o atual está fazendo, doutor Diego Castro, podem surgir mais vítimas? A orientação é que todas elas venham até a Defensoria? Sim, é importante que identificamos o maior número possível dessas vítimas. Como já falamos, a ação está baseada numa média de 200 vítimas, mas este número pode ser até o dobro maior do que já identificamos. Então, tendo conhecimento dessa divulgação, deste vídeo, procure a Defensoria Pública para que possamos identificar mais vítimas destas empresas fraudulentas e, se for o caso, aquecermos a esta ação. Defensor Público Diego Castro, muito obrigado por atender a equipe do Atual e prestar esses esclarecimentos sobre esse golpe que está prejudicando muita gente.
Obrigado, e uma das funções da Defensoria Pública é esta, é informar a população e evitar que golpes sejam dados, que faça-se mais vítima, particular aproveitando de particular e da falta de conhecimento dessa população. Enquanto você continua com a imagem do defensor público, nós agradecemos a sua audiência. Lembramos que você pode compartilhar essas lives à vontade e também rever vídeos já publicados pela equipe do Facebook e do YouTube, da equipe do Facebook no YouTube e nas outras plataformas. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.